estou voando. Aleluia! Quantos aqui não vão parar? Não, acho que você não se convenceu disso ainda. Quantos aqui não vão parar? Quantos aqui vão continuar olhando para o alvo que é Cristo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para aquelas que estão adiante de mim? Amém! Essa é uma noite que o Senhor preparou para você. Pega aí a sua Bíblia, o que contém a palavra de Deus. Vamos fazer raiva ao diabo agora. Quem gosta de fazer raiva ao diabo aqui? Tem 2, 3 pessoas que gostam, mas eu estou dentro desse time, amém? Levanta a palavra de Deus aí, o que contém a palavra do Senhor, e diga comigo, essa é a palavra de Deus. Não, diga como quem almoçou hoje, diga, essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Vamos dizer de novo, essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí bem forte. Fala com alguém perto de você e toma o seu lugar. Aleluia. Obrigado, gente. Já já a gente chama vocês novamente. Que alegria poder estar aqui com vocês para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Amém? Quantos estão felizes por poder nessa noite celebrar a ceia do Senhor? De fato é uma celebração. Eu estou feliz também de ver algumas pessoas aqui, né? Alguns irmãos aí que parece que só vem no culto do Santa Ceia. Não deixe, isso aí é outra. Isso é outra ministração. Eu não vou começar assim não, tá, gente? É outra coisa. Mas que alegria poder congregar, né? Poder estar em casa, em família, como o pastor Ricardo bem falou aqui. Querido, nós temos um privilégio. Você sabe disso, que é um privilégio congregar, estar em família, nossa família da fé. Quantos sabem que há irmãos aí afora, eu não falo isso para mexer com teus sentimentos, mas eu falo porque é uma realidade. Há irmãos agora mesmo se reunindo de uma maneira escondida, porque eles não podem fazer um culto público como eu e você estamos fazendo agora. Por isso é motivo para nos alegrarmos, querido, estar aqui e poder congregar com os nossos irmãos, poder, como a Bíblia diz, né? Alegrei-me quando me disseram... A gente lembra até aquela musiquinha, né? Alegrei-me quando me disseram, né? Mas que grande alegria é poder estar em casa, em família. Você fica feliz por isso. Vê se alguém, seu vizinho aí já se convenceu que ele está feliz mesmo. Vê se está tudo certo com ele. Glória a Deus. Gente, hoje também estamos aqui com essa bandeira bonita, a bandeira do nosso país. Não é assim? Quanto sabe o que está escrito aqui? Ordem e progresso. Hoje é 7 de setembro, o dia que é comemorado aí a independência do Brasil. E nós vamos falar um pouquinho aí durante essa... a partir do versículo 11. Quem já abriu diz, as minhas contas estão pagas. Ah, pastor, o que é isso? É que a gente declara fé, querido. Aqui é uma igreja que nós falamos fé, amém? Salmos 33, versículo 11, diz o conselho do Senhor. Quantos amam o conselho do Senhor nessa noite? O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração, por todas as gerações. Versículo 12 diz, feliz a nação cujo Deus é... Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. E nós vamos tirar um tempo antes da ceia também, para poder ter um tempo de intercessão pela nossa nação também. Amém, queridos? Eu creio que o Senhor tem chamado a igreja dele nesse tempo para interceder cada vez mais, se colocar nesse lugar de estar disponível para aquilo que o Senhor tem para fazer através de nós, em nós, igreja do Senhor, nesse tempo de 2025. Você sabe que há promessas da parte de Deus que envolvem a nação brasileira. Eu sei que existem outras nações também,
Mas eu creio, querido, que o Brasil, de fato, ele faz parte desse grande e último avivamento que vai anteceder a vinda do Senhor. Amém? Então, eu queria que você abrisse agora em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Você possivelmente, se é cristão, você já segue aqui há um bom tempo, você já tem ouvido, já orou sobre isso também. E se você não conhece esse versículo, você vai conhecer hoje. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Desculpa, gente. Estava vendo se vocês estão ligados mesmo. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero só trazer um pouco do contexto daquilo que, como eu falei, você certamente já ouviu esse versículo, mas quando nós ouvimos a respeito disso, o contexto de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, Salomão, ele havia... gente, pelo amor, só estou querendo dizer 2 Coríntios, né? 2 Crônicas 7, versículo 14. Salomão, o contexto disso aqui para você entender, no capítulo 5, você vai ver, Salomão havia terminado a construção do templo. No capítulo 6, nós vemos Salomão, durante uma consagração, uma oração que ele faz, ele pede a Deus que ouvisse as súplicas de Israel, quando enfrentavam crises, fomes, secas ou, de repente, pragas que, porventura, viriam a acontecer. Esse é o contexto do capítulo 6, chega o capítulo 7 de 2 Crônicas, capítulo 7, e agora eu queria que você fosse no versículo 11, volta um pouquinho aí, para nós lermos. Depois de Salomão concluir o templo, no capítulo 6 ele faz essa oração, depois da conclusão do templo, e ele chega no capítulo 7, versículo 11, Deus responde a essa oração que Salomão faz. Versículo 11 diz assim: assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, é Deus falando com Salomão, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, aí ele chega no versículo 14 e diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Você percebe comigo, querido, que desde o início do versículo 14, tem uma condicional aqui que é essa partícula chamada se. Quantos sabem que se é opcional, sim ou não? Se não é Deus dizendo assim, eu vou fazer por vocês. Se depende de uma ação que eu e você fazemos. Amém? E ele começa dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quantos aqui são chamados cristãos? Uma das definições de cristão é imitador de Cristo. É ser um pequeno Cristo, revelando aquilo que eu e você acreditamos. Se o meu povo que se chama de cristão, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Talvez você diga assim, pastor, mas estava sendo falado com Israel naquele tempo. Sim, você entendeu juntamente comigo o contexto no qual isso foi escrito. Mas nós chegamos, querido, no versículo 14, e quantos sabem que princípios, eles passam gerações, sim ou não? Então o princípio que é escrito aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, continua válido até hoje. Amém? O princípio que está aqui, ainda que não estivesse endereçado para a igreja, é válido para mim e para você. E aí ele diz, olha, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar.
Essa palavra se humilhar aqui, querido, não é a gente pensar agora ou dar vazão àquele olhar de autocomiseração. Ai, coitadinho de mim. Não, porque você já sabe quem você é em Cristo. Não, porque você já sabe que você é a justiça de Deus aqui na terra. Amém? Mas o se humilhar, como a Bíblia diz, querido, que ele dá graça ao humilde, mas ele resiste ao soberbo. Amém? É ter um coração maleável, se humilhar e orar. E é isso que nós vamos dar uma ênfase maior nessa noite. Essa palavrinha tão pequena, mas tão poderosa. Orar. Ou o verbo, na verdade o verbo é orar, né? Da palavra oração. Mas é tão pequeno, mas tem um poder tão grande, querido. E quantos sabem que quando nós falamos sobre a nossa nação, nós estamos falando de onde o Senhor nos plantou para nós sermos resposta para esse lugar? De repente você diz assim, pastor, mas eu tenho no meu coração um outro país, sim. Mas o Brasil, o país que você nasceu, nunca vai deixar de ser o seu país nativo, aonde você nasceu, aonde é a tua origem. Amém? A minha ideia aqui, juntamente com você, querido, não é para a gente simplesmente olhar para a bandeira do Brasil e se enrolar nela e se emocionar. Não, é olharmos para a responsabilidade que Deus nos chama como igreja dele nesse tempo e assumir a responsabilidade que nós temos nesse tempo. E talvez você diga assim, pastor, o senhor não está vendo o que está acontecendo lá fora? Nós vamos ver outras passagens aqui, que também o cenário parecia semelhante também. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, abre comigo lá. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Paulo, instruindo ao seu filho na fé, uma carta pastoral. Olha só a recomendação que Paulo, pai na fé de Timóteo, ele diz, versículo 1, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens que eu concordo com o que eles estão fazendo. É assim que a Bíblia diz? Como é que está aí, gente? Orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida o quê, gente? Tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Então, antes de você achar que é uma ideia do pastor fazer isso, ou a ideia de algum líder fazer isso, essa é uma recomendação que Deus traz para a gente por meio da carta de Paulo ao seu filho na fé Timóteo. Ele diz, antes de tudo, uma revelação para você, antes de tudo, é antes de tudo. É a primeira coisa, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis, e talvez você diga assim, pastor, nós não estamos inseridos num sistema monárquico. Sim, mas quando a Bíblia fala sobre esse rei aqui, quer dizer a pessoa que está investido de autoridade, aquele que detém, querido, comandos, governos sobre a nossa nação. E como nós falamos aqui, existe uma responsabilidade sobre você. Diga, existe uma responsabilidade sobre mim. Não é sobre apenas o pastor, não é apenas sobre a irmã que é líder do círculo de oração, não é apenas a irmã do culto matutino, não, querido, é para todos nós uma responsabilidade. De quê? Orar por aqueles que estão investidos de autoridade. Amém? Não apenas o que eu concordo, mas pastor, o senhor não está vendo fulano, calma. Tenha calma aí, porque a gente não está aqui, querido, para usarmos de uma justiça humana, terrena, porque antes de você ser X ou Y, você é da eternidade. Você está aqui de passagem, meu irmão. Se nós nos importássemos menos como se fosse o time de futebol. Eu sou do 13, eu sou do Campinense, eu sou do Botafogo, da Paraíba. Meu irmão, escuta, você é do céu.
Você está aqui com o propósito de fazer o nome do Senhor conhecido por todos os lugares. Deus não te criou, não te fez brasileiro em vão. O brasileiro tem algo diferente, querido. Onde a gente chega, a gente se encaixa. Você já percebeu isso? O brasileiro tem um negócio diferente. Pastor Ricardo e Suene aqui podem falar. Recentemente estavam na Europa. Como não perceber que um brasileiro chegou? Chegou, meu irmão. Porque o brasileiro tem alegria, o brasileiro tem algo diferente. O brasileiro tem uma marca. E deixa eu te dizer, não é em vão. Tem alguns vídeos já que eu vou passar que você vai ver o que Deus está preparando para a nossa nação. E fica animado aí, porque a gente vai gerar coisas hoje no reino espiritual. E se você não é do time de oração, você vai se juntar a essa carruagem, porque é uma aventura da oração, querido. É uma aventura orar, não é aquele lugar monótono, não é aquele lugar, querido, de peso, de coisa, meu Deus, orar, mas pastor, orar. Não, querido, é orar. Vamos lá. Amém? Como eu já falei aqui das irmãzinhas que tinham um caderninho, ainda tem até hoje, né? Acho que a irmã Elizabeth tem ali, o caderninho dela, de que orações que, né, elas colocam lá no papel e são respondidas. A irmã Leila tem, quantos outros aqui também não tem? Gente, orar é muito mais do que apenas falar com Deus. Orar é pegar as causas do reino para que nós possamos vivê-las, torná-las evidentes nesse tempo. Amém? Então, outra passagem, Jeremias capítulo 29. Vai comigo lá, você está ouvindo sobre a importância de nós orarmos, a importância de nós falarmos sobre esse tema. Jeremias capítulo 29, versículo 7. Você está entendendo algo nessa noite? Jeremias capítulo 29, versículo 7. Olha só o que a Bíblia diz aqui. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis. Vamos ler novamente. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Na Nova Versão Transformadora, essa palavra paz também ela é traduzida como prosperidade. Na prosperidade da sua terra, você também vai ter prosperidade. Na paz da sua terra, você também vai ter paz. Amém? Então a Bíblia está nos ensinando aqui sobre a importância de nós procurarmos intencionalmente a paz da cidade. E a gente já entendeu, em seguida ele vai dizer isso, orai por ela. Não apenas da sua cidade João Pessoa, do seu estado Paraíba, da sua nação Brasil, mas por aquilo que Deus está fazendo nesse tempo no planeta terrestre. Amém? Quando nós vamos ler também o contexto que foi escrito isso aqui, Jeremias, ele escreve durante o exílio do povo judeu que estava lá na Babilônia. Amém? Então, no versículo 7, não é interessante porque, mesmo eles estando presos, eles não estavam na sua terra, estavam exilados na Babilônia. Aí vem uma palavra de Deus, de Jeremias, dizendo, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei. Alguém pode dizer assim, está falando quando eles forem lá de volta para Jerusalém. Não, não. Jeremias está escrevendo dizendo assim, procure a paz, ore pela cidade onde eles estavam. Não era sobre Jerusalém que ele estava falando, não era sobre Israel, ele estava falando sobre a cidade exilada que eles estavam. Orem pela paz dessa cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. O que isso me ensina, pastor? Independente de onde eu e você estamos, do cenário que está sendo apresentado, há uma recomendação bíblica para que eu e você possamos orar. Porque eu e você vivemos pela fé, não por aquilo que a gente vê. Amém? Nós vivemos pela fé,
E independente do cenário natural, nós vamos nos posicionar em oração. Daniel, capítulo 9, versículo 1. Daniel, capítulo 9, versículo 1. Daniel, capítulo 9, versículo 1, diz assim: No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor, porque Jeremias recebeu uma palavra que esse exílio iria durar 70 anos. Repita comigo, 70 anos. E olha, Daniel, olha o que a Bíblia diz que Daniel estava fazendo. Ó. Preste atenção comigo aqui. Versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, Daniel, entendi por onde, gente? Isso fala que Daniel era o que, gente? Estudioso. Daniel gostava de ler o que estava escrito nas Escrituras. Amém? Daniel consultava, e não apenas isso, Daniel era um homem de oração. Vamos continuar. Entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Ele entendeu que era 70 anos e que estava justamente no finalzinho desses 70 anos. No versículo 3, olha o que Daniel vai fazer. Voltei o rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com o que, gente? Com oração e súplicas, com jejum. Amém, igreja? Com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e que guardam os teus mandamentos. Pula agora no versículo 18. Capítulo 9, versículo 18. Olha o que Daniel está orando ainda ao Senhor. Versículo 18. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. O que Daniel está dizendo aqui: olha, Deus, eu não estou baseando essa oração numa justiça humana, eu estou baseando essa oração no caráter de um Deus que evidencia muitas misericórdias. E não é interessante que Daniel se encontra no cenário daquilo que Deus estava fazendo naquela época? Havia uma profecia dada por Jeremias. Ao término de 70 anos, aquele povo, e de fato aconteceu, aos 70 anos, no reinado de Ciro, o povo recebeu a alforria, foram libertos, voltaram para a terra, para Jerusalém. Mas Daniel, antes disso acontecer, ele entendeu: opa, tem uma palavra. Quantos sabem que Deus quer a gente sensível para aquilo que Ele quer fazer? Daniel entendeu: opa, para o meu povo tem uma palavra. Que ele disse, o Senhor disse que ao término de 70 anos, algo ia acontecer com a gente. Foi o que Daniel fez, gente. Daniel pegou sua rede social e agora começou a dizer: olha, 70 anos se passaram, agora eu estou injustiçado, o que vai ser de nós? Foi isso que Daniel fez, gente. O que Daniel fez? Daniel orou. Isso nos ensina, querido, que mesmo se sentindo injustiçado em alguns momentos, nosso primeiro papel, nossa primeira tarefa não é agora chorar nossas pitangas, nem nas redes sociais, nem nas pessoas que nos cercam. Por quê?
Ah, pastor, o senhor está dizendo agora que eu vou ser um alienado, que agora eu não posso falar, que agora eu preciso estar de boca fechada para tudo. Não, querido, cresça, estude, se muna de todas as propriedades que você precisa. Mas desde que a primeira parte funcione. Amém? Desde que você faça muito bem a primeira parte. Outra coisa, que é uma recomendação e um parênteses do pastoral aqui. Cuidado, querido, nós estamos, ano que vem, em ano de eleição. E eu não quero, querido, estar aqui e de repente ficar sabendo que fulaninho ficou agora de birra com ciclaninho, que servia no mesmo departamento e agora não quer falar um com o outro por causa da posição política, porque isso e aquilo outro. Ei, meu irmão, isso é coisa de criança. Isso é coisa de gente que não entendeu ainda o propósito pelo qual nós estamos aqui. Que o nosso primeiro papel, como Daniel fez, é dobrar o seu joelhinho, independente da sua posição ideológica, e dizer: Pai, ora, é uma recomendação da sua palavra, orar por aqueles que estão investidos de autoridade, e eu estou fazendo aquilo que me cabe. Menos da nossa justiça natural e humana, e mais da vontade dele sendo estabelecida nesse tempo. Amém, queridos? Porque foi assim que Daniel ensinou, através do seu modelo. Havia uma palavra, já estava se encerrando os 70 anos. O que Daniel fez? Daniel decidiu orar, e no versículo 18, ele conclui dizendo isso: olha, Deus, eu não estou lançando essa súplica à tua face fiado em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Agora, um homem não nascido de novo, um homem que não tinha o Espírito Santo dentro dele, mas um homem que tinha a consciência do Deus ao qual ele servia. Eu e você hoje temos a palavra bem bonitinha, NVT, NVA, LVL, NVC, o que você quiser. Nós temos concordância, nós temos um bocado de coisa. Temos o Espírito, temos rema, temos escola de ministros, temos escola de missões, temos tudo, meu irmão. A faca e o queijo para nós não errarmos. Amém? Então, um homem que não tinha a plenitude da revelação do caráter de um Deus, chegou e disse assim: eu estou pautando isso baseado nas tuas muitas misericórdias. Era como Daniel dizendo assim: eu sei que o Senhor é bom e que o Senhor vai ouvir essa oração. Amém? A vida de Daniel foi pautada nisso, querido, em oração. Quando você olha para Daniel, você lembra, né? Daniel na cova dos leões, mas também era um homem de oração. A Bíblia diz que ele fazia orações de forma recorrente. Amém? Salmo 122, versículo 6. Não precisa abrir, eu só vou citar para você. Diz assim: orai pela paz de Jerusalém. Amém? A Bíblia outra vez nos ensinando ou nos instruindo a orar pelas nossas nações, pela cidade com a qual nós estamos inseridos, pela nossa pátria, independente de, eu sei que é uma recomendação específica para Jerusalém, mas isso também serve para nós orarmos na cidade, no país, no estado que Deus nos plantou. Amém? Agora, dito tudo isso, você precisa entender algo. As nossas armas, elas não são carnais. Diga comigo: as minhas armas não são carnais. E aí eu volto para aquilo que eu disse. Antes de você querer fazer qualquer coisa que você se ache no seu direito, entenda que as suas armas não são carnais. Onde é que está escrito isso, pastor? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Abre comigo rapidamente. 2 Coríntios, capítulo 4, capítulo 10, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Foi o que eu disse. Olha o que Paulo vai dizer. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém, gente? Nossas armas não são carnais. Nosso primeiro chamado é para dobrar os nossos joelhos, querido. E lutar, entre aspas, as nossas guerras, que você sabe que é uma batalha já vencida.
através da oração agora. Através da aventura da oração. Querido, eu sei que alguns momentos, não sei se você concorda comigo, mas alguns momentos a gente percebe a igreja mais fervorosa para orar pela nossa nação. E aí, alguns momentos a gente percebe que dá uma... Você concorda comigo ou eu estou errado nisso? Ou eu estou viajando aqui ou está tudo certo? Parece que tem umas vezes a gente vai sendo modulado por aquilo que está acontecendo lá fora, mas, querido, independente do que está acontecendo lá fora, isso é um chamado para ser feito de forma diária, recorrente, de forma constante. Amém? É uma recomendação dada pela palavra de Deus para que eu e você possamos acessar esses lugares. Nós vamos ver, por exemplo, Paulo orando pela igreja em Éfeso, capítulo 5, versículo 14, ele diz, Paulo dizendo, eu me ponho novamente de joelhos, deixando claro que ele orava por aquele povo também. Nós temos, querido, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a NVT, mostra aqui, por favor, projeta aqui, gente. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Olha só, a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Está dizendo então que a oração dos justos, não está dizendo que é a oração do profeta ungido por Deus, que aponta o dedo, é a oração dos justos. Quantos são justos aqui? A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Eu digo sempre isso, querido, se nos desse uma oportunidade de vermos no reino espiritual, enquanto eu e você oramos, o que está acontecendo, a gente oraria muito mais. Se fosse aberta uma oportunidade de ver uma janela, enquanto eu estou orando, Pai, obrigado, porque a minha nação é do Senhor Jesus. Se abrisse-se uma janela e você pudesse ver o que está acontecendo, naquele momento, você oraria muito mais. Se abrisse-se uma janela, querido, enquanto você ora pela sua família, dizendo, Pai, obrigado, porque o meu casamento é do Senhor Jesus e nada nem ninguém vai poder tocar nele. E se fosse aberta uma janela espiritual e você visse o que estivesse acontecendo, a gente oraria muito mais. Mas a grande questão é que a gente pensa que vir de culto em culto, de conferência em conferência, como se isso fosse um amuleto e vai salvar a gente, querido. É uma responsabilidade diária, constante. Me permita agora, em amor, trazer uma exortação. O fato de você também estar aqui sentado e vir aos cultos não quer dizer que você já é salvo. Se você fez dele o Senhor Salvador da sua vida, ok. Se você já disse agora a minha vida é do Senhor e tem vivido em prol disso, tem vivido uma vida que respalde isso, amém. Mas não é aquilo que você faz, o fato de você estar aqui, sentar na cadeira e ficar uma Bíblia debaixo do braço, não é isso que nos define como cristãos. O que me define como cristão então, pastor? É o quanto de Cristo é revelado por mim. É o quanto de Cristo as pessoas veem em mim. Pastor, mas é um lugar muito inalcançável. É não? Nós temos o Espírito dele. Romanos 5,5 diz que o amor dele é derramado no nosso coração. Nós temos a capacidade de amarmos uns aos outros, de perdoar uns aos outros, de sermos generosos. Amém? Fecha o parênteses, selar, e agora se ouve os alfinetes caindo no chão. Mas é uma recomendação, querido, uma responsabilidade minha e sua. Eu queria, por gentileza, temos alguns minutos ali ainda. Ficou claro para você que é uma responsabilidade nossa, querido? Ficou claro para você que isso não é de tempos em tempos que a gente faz? Amém? Não é só no 7 de setembro que a gente vai lá, coloca a bandeira e tal, né? Ficou claro para você isso, gente? Que é a sua nação? E deixa eu dizer algo para você aqui, querido. Eu percebo que a gente é muito
às vezes, antipatriotas. A gente ressalta muito o que vem de fora e a gente descredibiliza o que nós temos aqui dentro. Queridos, nós temos um país muito, mas muito rico. Nós temos um povo muito, mas muito rico. Nós temos, querido, lindas terras. Nós temos a maior parcela, está ali o meu professor de geografia, meus dois professores de geografia. Se eu errar, falar alguma coisa errada aqui, me corrija depois, pergunta a ele. Mas uma das maiores parcelas da floresta amazônica está dentro do Brasil. Não é assim, professor? Ou eu estou errado? Está dentro do nosso Brasil. Olha a riqueza que nós temos aqui. Então, olha para a sua nação com a ótica divina a partir de hoje. Olha para o seu país e, como eu disse, você tem um chamado para outro lugar. Amém. Isso vai gerando, vai sendo crescido, vai sendo desenvolvido dentro de você com o passar do tempo. Mas não se pode ir para um lugar sem honrar o berço que você vem. Para os nordestinos agora. Meu irmão, não troque seu oxe pelo ok de ninguém. Já diria alguém aí que eu já esqueci. A gente é nordestino, sim senhor, está tudo bem. O meu vício, qualquer outro vício de linguagem aqui regional, não vai ser trocado porque foi assim que Deus nos criou, na terra que Ele nos plantou, meu irmão. E nós temos declarado que essa é a terra da nossa prosperidade. Olha para a sua terra, olha para a sua nação, com a ótica divina, mando, Pai, obrigado por ser brasileiro. Pai, obrigado por ser paraibano, sim senhor. Pai, obrigado por ser campinense, sim senhor. Se você é daqui, pessoense. Amém. Olhando para onde Deus te plantou, com a ótica divina. Eu tenho um vídeo aqui para passar. Queria que passasse o primeiro vídeo aí, de Darren. Muitas pessoas têm desistido. Tá aqui para assistir com você. Muitas pessoas têm desistido desta nação. Mas esta nação é minha, diz o Senhor. E eu nunca desisti, nem vou desistir. Eu sou Deus que transforma a maldição em bênção. Assim como declarei na minha palavra, diz o Senhor, onde abundou o pecado, superabundou a minha graça. E aonde houve o maior escândalo da história desta nação, haverá também o maior mover de justiça que esta nação já viu em toda a sua história. Não se preocupe, os meus filhos, pois os meus olhos não estão fechados, nem na minha mão está encolhida. Mas eu tenho ouvido suas orações, e não somente suas, mas as orações dos meus filhos por toda parte desta nação e ao redor do mundo. E eu estou para sacudir o Brasil como ele nunca foi sacudido antes. Assim como eu fiz a limpeza por meio de Jesus Cristo na casa de oração, eu estou fazendo uma limpeza neste país. Estou revelando o oculto para que o meu nome seja glorificado e para que os impedimentos sejam removidos
e para que a opressão seja acabada. Assim como diz na minha palavra, o fim será melhor do que o início. Houve muitas declarações sobre este país, sobre o seu comércio mal feito, através de roubo e mentira e um monte de corrupção. Mas coisas estão mudando, diz o Senhor. E o fim será melhor do que o começo. Muitas nações que passaram por coisas semelhantes, elas continuavam na corrupção, continuavam na desgraça, porque eu procurava por alguém para levantar sua voz, para me representar e para interceder, mas houve silêncio na igreja. Mas eu estou incendiando a igreja brasileira para se levantar em oração com uma só voz. E eu ouvirei do céu, e eu sararei esta nação, diz o Senhor dos Exércitos. Ju, há 9 anos foi liberada essa palavra. E tem outro vídeo aí também, eu quero passar. Tem um segundo vídeo, sim. Há 14 anos atrás, de uma missionária chamada Stacy Campbell, lá do Canadá, ela lançou uma palavra, talvez você já tenha ouvido, mas eu quero que você ouça novamente. Eu queria que você ficasse de pé para ouvir isso, e em seguida a gente vai levantar um clamor, uma intercessão pela nossa nação, amém? Queridos, deixa eu dizer algo para você. Eu sei que tem cultos que a gente vai receber, e está tudo bem, mas existem cultos que a gente está aqui para dar algo, amém? Então, esse culto é o culto que nós podemos dar a intercessão genuína do nosso coração. Mas deixa eu dizer algo para você. A intercessão precisa partir de um lugar de compaixão. Todas as vezes que Jesus se movia, a Bíblia diz que ele se movia em compaixão. Amém? Vamos ver esse vídeo aí, em seguida a gente vai orar. The Lord said, that's the next generation. People say, can any good thing come out of there? They're falling. They're bankrupt. They're immobilized. Can any good thing come out of there? But I tell you, the greatest move of God, the Lord told me when I was 27, would not be our generation, but would be the generation behind us, that they would do signs, they would do wonders, they would change nations, they will change society, and society will not change them. A reformation coming, and the power of God is going to hit the low places. Justice movements are going to spring up all over the world. Righteousness is going to move into corrupt governments. Brazil, Brazil, get ready. Brazil, Brazil. The high place will be made for that generation who prepares the way for the coming of the Lord. Que prepara o caminho para a vinda do Senhor.
Aleluia. Eu queria só um instrumental comigo, nós vamos orar agora pela nossa nação. Por gentileza, alguém pode tirar aqui a bandeira para nós podermos orar? Aleluia. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus. Obrigado. Você pode pegar junto comigo para nós orarmos sobre a nossa nação. Obrigado, Pai, obrigado. Te agradecemos. Te agradecemos. Pai, obrigado, Senhor. Essa é a terra que o Senhor nos plantou, Jesus. Obrigado. Somos brasileiros, obrigado por esse privilégio. Somos brasileiros, obrigado por esse privilégio, Pai. Oramos pela nossa nação. Declaramos, Senhor, essa é a terra chamada para esses últimos dias, para que se levantem homens e mulheres, enviados por todas as nações. Pai, nós oramos em nome de Jesus, declaramos Brasil, se o meu povo orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Pai, nós declaramos um reavivamento no Brasil, em o nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, em todas as áreas da sociedade. Nós oramos pela educação do nosso Brasil. E nós declaramos os nossos filhos, as nossas crianças, elas serão expostas à verdade da Tua palavra. E nenhum sofisma humano poderá ir contra isso. Obrigado, Pai, por um mover de justiça, assim como foi falado. Um mover de justiça. Obrigado porque aquilo que o Senhor tem para a nossa nação não está parado, não está inerte. Eu declaro em nome de Jesus, e eu chamo o Brasil uma terra de missionários, uma terra que faz parte do grande e último avivamento que trará Jesus de volta à terra. Obrigado, Pai, nos 4 cantos dessa nação, do norte, do sul, leste, oeste, nós declaramos o avanço da Tua palavra, o avanço da Tua palavra, velozmente, correndo sobre cada nação, corrente em nome de Jesus. Eu sei que o Brasil não é, Senhor, o único, existem outras nações se levantando também, mas eu oro em nome de Jesus especificamente por cada estado brasileiro, pela Paraíba, pelo Nordeste. Há algo diferente acontecendo no Nordeste, Jesus. Nós percebemos o mover de Deus sobre o Nordeste, e eu declaro, Senhor, um aumento virá desses lugares mais inusitados. O Nordeste, Senhor, sendo conhecido como um povo que ama Jesus sobre todas as coisas. Falamos contra espíritos, hostes celestiais, que tentavam atrapalhar aquilo que o Senhor tem para a nossa nação. Nós declaramos, Pai, obrigado, porque aquilo que o Senhor tem para a nossa nação passa por nós. Somos contribuintes, nos colocamos na brecha, assim como Ezequiel falou, que o Senhor procurou um que pudesse interceder, e não encontrou, mas Pai, na nossa geração, o Senhor encontra intercessores. Na nossa geração, o Senhor encontra homens e mulheres que não abrem mão de princípios. Nós não abriremos mãos de princípios, Senhor, assim como está escrito na bandeira do nosso país. Nós declaramos ordem e progresso,
ordem e progresso sobre cada esfera da sociedade. Pai, em nome de Jesus, que a corrupção seja lavada, que haja um mover de justiça no plenário, no Senado, onde quer que seja, Senhor, nas câmaras municipais, que haja temor no coração de cada um deles, que haja temor no coração de cada um desses. E Pai, ao passo que nós falamos de coisas maiores de corrupção, nós nos posicionamos nas pequenas coisas também. Nos posicionamos para sermos íntegros nas pequenas coisas. Na fila do pão, quando ninguém está vendo, para revelarmos quem o Senhor nos chamou para ser: filhos. E assim como o hino da nossa nação brasileira diz: verás que um filho teu não foge à luta. Eu declaro força sobre a igreja brasileira. Eu declaro força sobre a igreja brasileira. Eu declaro ânimo renovado. Independente do que venha a vir a acontecer, nós nos fortalecemos. Não oramos para a perseguição ser acabada, isso não é bíblico. Oramos para que o Senhor nos conceda força. Concede ao teu povo força, concede ao teu povo ousadia, concede ao teu povo intrepidez. Que se levantem intercessores para guardar a nossa nação, para guardar o nosso estado. Obrigado, Pai, porque João Pessoa é uma terra que mana leite e mel. Obrigado, Pai, porque a nossa terra, João Pessoa, não será conhecida como apenas um lugar de lazer. Nós temos uma palavra de 0,5% da grande João Pessoa, e nós declaramos: vamos viver aquilo que o Senhor nos disse. Vidas alcançadas, famílias transformadas. Viveremos o que está no teu coração, Pai, para a nossa nação. Não abriremos mão, não abriremos mãos. Pai, em nome de Jesus, aonde existir uma criança que sofre abuso, nós intercedemos agora, Senhor, para que a exploração infantil ela seja diminuída, encerrada. Não importa quão ousada seja a nossa oração, Pai, mas eu oro pelos olhares do teu povo sobre as nossas crianças, e declaramos: nossas crianças são do Senhor Jesus. Declaramos, Pai, que a exploração infantil não tem vez na nossa nação. Nós não seremos conhecidos como um país de fácil acesso para fazer isso. Não, não, Jesus, obrigado. Obrigado, Pai. Nós visualizamos pela fé. Deveras haverá bom futuro, e a nossa esperança não será frustrada. A esperança da tua igreja não será frustrada. Nós somos sal da terra e luz desse mundo. Enquanto o arrebatamento ainda não acontecer, nós continuamos de pé, nós continuamos com as mãos erguidas, nós continuamos, Pai, orando e sustentando essa nação. Obrigado, Senhor, porque o Brasil é seu. Obrigado, Pai, porque essa nação é sua. Que honra, que privilégio ser brasileiro, ter o sangue, o DNA natural do Brasil. Obrigado, Pai, por nos conceder essa nação. Obrigado por nos colocar como atalaias nesse lugar, nos antevendo a situações. Oh Jesus, nós geramos compaixão, compaixão, e declaramos em nome de Jesus: nada nem ninguém pode parar a igreja do Senhor nesse tempo. Obrigado porque a nossa terra será conhecida como um povo íntegro.
Nós vamos contra o jeitinho brasileiro. Aqui não, Pai. Somos íntegros, somos corretos, pagamos o que devemos. Obrigado, não devemos nada a não ser o amor às pessoas, Pai. Não tiramos o que não é nosso, não, Senhor. Integridade no meio do seu povo. Integridade nas mínimas coisas. Integridade, Senhor. Porque há um temor muito grande. Há um temor muito grande no nosso coração, Jesus. Talvez nem tenhamos mais esse tempo todo. E quantas brigas desnecessárias. Quantas discussões desnecessárias. Paz seja sobre eles, em nome de Jesus. Paz seja sobre a tua igreja. Unidade no corpo de Cristo espalhado no Brasil. Unidade, Senhor, sobre a igreja brasileira. Unidade para orar no Espírito. Unidade para sustentar coisas, para gerar outras no Espírito, Pai. Não importa, nada importa, Pai, apenas uma única coisa: contribuirmos para o avanço do Teu reino nesse tempo, Pai. Nós abençoamos cada família, cada jovem, cada adolescente, Pai. Assim como um dia eu fui encontrado aos 19 anos de idade, dentro de uma festa, eu ouvi a voz do Senhor falando comigo, dizendo: essa não é a vida que eu criei você para viver. Eu oro por mais jovens sendo encontrados em lugares inesperados, dentro de festas, dentro de boates, dentro de prostíbulos. Obrigado, Pai, por um grande reavivamento nessa nação, assim como foi em Gales. Eu oro em nome de Jesus por um reavivamento de joelhos dobrados, um reavivamento, Senhor, de portas fechadas do seu quarto, para gerarmos coisas do Espírito, para acessarmos essa aventura, de nos posicionarmos em oração. Eu te agradeço, porque essa igreja é uma igreja que ora, Pai. Não apenas no 7 de setembro, é uma responsabilidade nossa, Pai. Que sejamos impelidos a isso, lembrarmos da nossa nação e declaramos paz sobre o Brasil. Shalom, obrigado por paz na nossa nação, na nossa cidade, Pai, no nosso estado. O teu povo, Pai, se posicionando e ocupando lugares estratégicos na educação, na política, na economia, em lugares estratégicos, Jesus, lugares de influência. O Senhor está dizendo a alguns aqui: eu não te coloquei aí em vão. A influência que você tem aí não é por acaso. Isso é uma ferramenta para aquilo que eu quero fazer nesse lugar. Não culmina nisso. O resultado não é meramente isso. O resultado é algo bem maior. A outros aqui o Senhor está dizendo: você está a um passo de portas grandiosas serem abertas. Portas que aumentarão a tua influência. Mas ao passo que ele diz isso, ele também diz: cuidado. Cuidado para não perder o seu coração. Quando tendo construído boas casas e morando nelas, não se esqueças do Senhor teu Deus, que te deu força para adquirir riquezas. Humildes, mansos como Jesus,
contribuindo com o avanço do teu reino, Pai, nesse tempo. Cooperadores do teu reino. Eu te rendo graças. Eu percebo isso também em alguns. O Senhor está dizendo: há quantias para serem dobradas, porque não triplicadas. Mas o dinheiro não vai possuir você. Ele será um bom servo. E você vai chegar em lugares, as pessoas vão olhar para você, e você vai dizer: só pode ter sido Deus. Não tem nada a ver comigo, só pode ter sido Deus. Influência aumentada. Influência aumentada. Influência aumentada. Influência aumentada. Recursos sendo colocados nas nossas mãos. O povo de Deus não é um povo ralé. Deixa eu te dizer, o povo de Deus é nobre. É grande, é um povo que entendeu quem são em Cristo, que não estão aqui por acaso. São eles que vão financiar projetos como orfanatos, casas de recuperação, tantos projetos para serem postos em práticas nesses últimos dias. Quem vai fazer isso? Sou eu e você. Quem vai financiar o reino? Eu e você, queridos. Se você não recebe, eu recebo. Eu recebo, Pai, a oportunidade de fazer o teu nome conhecido nesse tempo. Passou o tempo da igreja escondidinha, no quadradinho. Não, ninguém mexe, não. Agora a igreja que se posiciona. Agora a igreja de cabeça erguida. Agora a igreja que sabe quem serve e dá toda a honra e toda a glória a Ele. Que não mistura, que não se mistura, porque entende que não pode desviar o foco. Aleluia. Fica tranquilo, querido, está tudo bem. Há umas pessoas aqui sendo convencidas de que o seu lugar é nesse lugar. Nunca foi distante. Nunca foi distante demais que os olhos dele não tenham todos os dias te encontrado. Eu te agradeço, Jesus, pela tua bondade e o teu amor revelado em Cristo Jesus. Que oportunidade, Pai, sermos cooperadores do teu reino nesse tempo. Alguém em nosso meio que ainda não tenha nascido de novo, ou você estava distante, pode continuar todo mundo em pé, não tem problema não, e todo mundo me ajudando em oração, amém? Orando no Espírito, contribuindo com o ambiente. Se você está aqui e você diz: eu preciso de um relacionamento verdadeiro, sincero com esse Senhor, é possível. Como, pastor? É só dizer sim para Ele. Fácil assim? Sim. É simples, é acessível, é fácil porque Ele é um Deus gracioso. Se você também estava aqui, estava afastado, distante dos caminhos do Senhor, eu estou dizendo propositalmente, estava, porque você estava até hoje, mas hoje se inicia um novo tempo na tua vida, na história da tua vida, no futuro que Deus criou para você. Você é tão amado pelo Senhor, você sabia disso? Eu acho interessante porque a Bíblia que fala de Daniel diz também que Daniel era muito amado. Já pensou o céu parar e dizer que você é muito amado por Ele? Tem pessoas que querem se receber validações naturais, mas a maior virtude é você ser
muito amado por Ele. Como eu sei disso, pastor? João 3,16 diz que Ele te amou de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde está você, a primeira pessoa que quer entregar sua vida a Cristo nessa noite? Ou quer voltar para os caminhos do Senhor? Viver para Ele é a melhor coisa que você pode fazer. Como eu disse há 15 anos atrás, eu dei esse passo que mudou definitivamente minha vida. Agora deixa eu dizer algo para você. Quem convence é o Espírito Santo. A gente está aqui apenas como mordomo, cooperador dele. Mas diante de uma grande oportunidade, a gente não pode deixar ela passar e simplesmente dizer assim: não, quando eu estiver mais preparado eu vou. Quem garante o dia de amanhã? Você não garante, eu não garanto. Como consertar isso, pastor? Como ter certeza da minha salvação? Dizendo sim para Cristo, confessando a Ele publicamente. A Bíblia diz que o teu nome vai ser escrito no livro da vida. E agora uma nova vida, agora nascendo de novo, uma nova vida de dentro para fora. Onde está a primeira pessoa que nessa noite quer entregar sua vida a Jesus ou voltar para casa? Eu quero te dar um abraço. Se é você, não hesite, levanta a mão, eu quero te dar um abraço. E eu quero pessoalmente pastorear a sua vida, assim como tantos outros que estão aqui. Um dia fizeram esse compromisso e podem dizer a mesma coisa, que vale a pena. Vale ou não vale a pena, gente? Alguém em nosso meio que quer entregar a sua vida a Cristo ou voltar para os caminhos do Senhor nesse lugar? A gente para tudo para fazer isso porque é o maior milagre que a gente pode presenciar. E quando isso acontece, a festa no céu. Hoje eu vi uma imagem enquanto a gente voltava de Campinas. Vou encerrar, gente, fique tranquilo. Culto de ceia, amém? A gente vai cear ainda. Enquanto a gente voltava de Campinas, a gente foi em Campinas ontem e voltamos hoje cedo. Eu passo por um determinado trecho na estrada e eu vejo uma pessoa, que aqui a gente não chama de pastor, mas era alguém que estava cuidando da ovelha e ele estava com uma ovelha. E naquela hora me chamou tanta atenção porque ele estava só com uma ovelha. Ele não estava com um rebanho, eu não vi o rebanho perto. Na mesma hora o Senhor trouxe ao meu coração e disse: esse é aquele pastor que vai buscar uma e deixa as 99. Ei, por isso que a gente para tudo, simplesmente porque há um amor grandioso dele por você. Ele disse que ele deixa as 99 simplesmente para cuidar de você, para amar você e para te receber em casa novamente. Então, se é você, não hesite, levante sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Tudo certo? Podemos cear então? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Pega aí os elementos para nós podermos cear. Glória a Deus, obrigado, Pai. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Pode. Tem algum elemento aí para mim, por favor? Obrigado. Glória a Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes
que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse aqui, querido, é um banquete de graça, é um banquete de misericórdia, não é um banquete de condenação. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O sangue dele nos lavou, o perdão dele nos perdoou, o corpo dele moído e transpassado, querido, agora nós temos a vida dele habitando dentro de nós. Temos saúde divina. Isaías 53 diz que ele tomou sobre si as nossas dores e sarou as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E como eu gosto de dizer, esse não é um banquete dos perfeitos, não é a mesa dos perfeitos, essa é a mesa dos perdoados. Olha para alguém aí com cara de perdoado, vê se ela está com cara de perdoado mesmo. E eu reforço sempre, querido, sobre a oportunidade de fazer isso em irmãos, com irmãos, entre irmãos. Nós somos gratos por cada um de vocês. De verdade, gente, eu quero abrir meu coração aqui. Muito obrigado. Obrigado por quem você é para essa igreja. Não apenas pelo que você faz, mas por quem você é. O que você é mais importante do que você faz. Quem você é muito mais importante do que você faz. E nós temos muita gente habilidosa, talentosa nesse lugar. E ainda que o seu dom, o teu talento seja extraordinário, não supera quem você é. Muito, muito obrigado por se dedicar, pelo empenho, pela dedicação, por não ter desistido, amém? Por ter continuado nessa caminhada, mesmo apesar dos pesares. E a gente, naquele grande dia, esse dia que a nossa bendita esperança, querida, a Bíblia fala sobre nós nos consolarmos com essa bendita esperança, e fazendo isso até que Ele venha. A mesa é um convite para lembrar do perdão, do sangue derramado, do corpo transpassado. A mesa é um convite para sentar e olhar uns para os outros e dizer obrigado. E a mesa também é um convite de olhar para o que está por vir e dizer, está bem pertinho. A mesa, vou dizer novamente, é um lugar de lembrarmos que somos perdoados, sarados, curados, que o sangue e o corpo dele foi moído em meu lugar. Obrigado, Jesus. A mesa nos chama para sentar e olhar uns para os outros e dizer obrigado, porque sem você eu não conseguiria. Obrigado, porque lá fora pode ser um engalfinhando o outro, mas aqui é um sustentando o outro, é um dando suporte ao outro. E a mesa também é olhar para o futuro eterno e dizer obrigado, porque está bem pertinho. Está bem pertinho, querido. Você se alegra com isso? Diga Maranata assim. Os crentes da igreja primitiva celebravam uns aos outros quando se encontrassem. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode participar do pão. Obrigado, Pai. Da mesma forma, você pode participar do cálice. Você pode dar um glória a Deus o mais alto que você puder aí. Nós somos livres, perdoados, sarados, curados. Temos a vida de Deus. Somos prósperos, nada nos falta. Somos alegres porque a alegria dele é a nossa força. Amém. Vamos cantar Veja o que Jesus fez? Pode ser, para terminar com festa. Amém. Vamos terminar com festa. Amo vocês. Vejo você aqui no culto do Espírito. Vamos embora.